dengue é um problema que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? É algo histórico. Mas olha, uma nova arma e muito poderosa entrou nessa luta: a vacina. Então vamos entender juntos como o país está organizando essa que é a maior campanha de vacinação contra a dengue da nossa história. A pergunta que todo mundo quer saber é essa. Afinal, qual é o plano? Com vacinas novas disponíveis, como o Brasil está organizando a distribuição? Quem vai ser protegido primeiro? É isso que a gente vai analisar agora. A resposta direta é uma estratégia em fases. O Brasil está usando duas vacinas diferentes, a Qdenga e a Butantan DV. Mas calma, não é para todo mundo de uma vez. A prioridade inicial é bem clara: proteger primeiro os grupos com maior risco de ter a forma grave da doença. Mas antes de entrar nos detalhes do plano, é fundamental a gente entender a urgência por trás de tudo isso. Os números recentes da dengue no Brasil são, sinceramente, alarmantes e mostram por que a vacinação não podia mais esperar. Pensa nesse número aqui, quase 18 milhões. É isso mesmo, 17,8 milhões de casos prováveis de dengue nos últimos 10 anos. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, é quase a população inteira do Chile. É um volume que impacta diretamente a vida de milhões de famílias. E desses milhões de casos, mais de 727 mil foram tão graves que precisaram de hospitalização. Isso quer dizer leitos de hospitais ocupados, equipes de saúde super sobrecarregadas e um custo gigantesco para o sistema de saúde. Tudo por uma doença que, agora, a gente tem como prevenir com vacina. E talvez o número mais preocupante seja este aqui. 258 mil pessoas enfrentaram as formas mais perigosas da doença, que é a dengue grave ou com sinais de alarme. São justamente esses casos que mais levam a óbito e que podem deixar sequelas para a vida toda. E a situação ficou crítica muito recentemente. Para se ter uma ideia, só nos primeiros meses de 2024, o Brasil teve mais casos de dengue do que nos 7 anos anteriores, somados. Esse dado, sozinho, já explica por que a vacinação em massa se tornou tão urgente. Bom, diante desse cenário, as vacinas chegam como a principal esperança. Vamos então conhecer as duas protagonistas dessa estratégia: a Qdenga, que é do laboratório Takeda, e a Butantan DV, desenvolvida aqui mesmo pelo nosso Instituto Butantan. Quando a gente coloca as duas lado a lado, percebe umas diferenças importantes. A Qdenga, por exemplo, precisa de 2 doses. Já a Butantan DV é de dose única, o que, claro, facilita bastante a logística da campanha. Ambas são super eficazes para evitar a hospitalização e, um ponto fundamental, elas podem ser usadas por quem nunca teve dengue. Isso amplia demais o alcance da proteção. Certo. Com as vacinas em mãos, o grande desafio passa a ser a logística. Como é que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, planeja levar essas doses para milhões de brasileiros? Vamos ver quem vai ser vacinado primeiro, onde e de que jeito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe um plano só. Na verdade, são 2 planos, um para cada vacina. E por que isso? Porque a estratégia depende totalmente da capacidade de produção de cada laboratório. Ou seja, a quantidade de doses que eles conseguem entregar é o que define o ritmo e quem pode ser vacinado em cada momento. Então, vamos ver o plano para a Qdenga. Ele começou de forma bem focada, sabe? Nos 521 municípios com maior circulação do vírus. O público-alvo inicial, de 10 a 14 anos, não foi escolhido por acaso. Foi porque esse grupo apresenta um número bem alto de hospitalizações. A partir daí, a ideia é ir expandindo aos poucos, até cobrir o país todo e, por fim, tornar a vacina parte fixa do calendário de vacinação. E é muito importante ressaltar isso aqui. A vacinação contra a dengue virou uma política pública oficial, foi incorporada ao SUS. Isso garante que a vacina chegue de graça para a população prioritária e reforça ainda mais o nosso Programa Nacional de Imunizações, que já é uma referência no mundo todo. Agora, a estratégia para a vacina do Butantan é um pouco diferente, principalmente porque o estoque inicial é mais limitado. Por isso, a proposta é começar com os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente. No futuro, com o aumento da produção, o foco mudaria para as pessoas de 50 a 59 anos. E tem uma regra de ouro para evitar confusão. Cada faixa etária vai receber só um tipo de vacina, sem misturar os imunizantes. Toda vez que uma vacina nova chega, surge aquela pergunta essencial: ela é segura? Pois é. Vamos ver agora como a segurança dessas vacinas está sendo garantida e monitorada bem de perto pelas nossas autoridades de saúde. Para fazer esse monitoramento, as autoridades usam uma sigla, SAVI. Ela se refere a qualquer evento adverso que acontece depois da vacinação.
Mas o ponto-chave aqui é que a ocorrência do evento não significa de jeito nenhum que ele foi causado pela vacina. Significa apenas que ele precisa ser investigado para confirmar ou descartar essa ligação. É um processo de segurança. E como são vacinas novas, o sistema de vigilância é extremamente rigoroso. A notificação de qualquer evento adverso, principalmente os mais graves, é obrigatória. Isso alimenta um banco de dados gigante que permite monitorar a segurança em tempo real com a vacina já sendo aplicada em milhões de pessoas. Essa frase da Anvisa, que é a nossa agência reguladora, resume perfeitamente a lógica por trás disso tudo. Essa vigilância contínua é o que garante que os benefícios da vacinação continuem sendo muito maiores que qualquer risco, permitindo ajustar as recomendações se for preciso. E na prática, como isso funciona? Bom, existe uma atenção redobrada para reações alérgicas mais graves. Por precaução, a recomendação é que a vacinação aconteça nos postos de saúde, que têm toda a estrutura para atender uma emergência e não em locais como escolas, por exemplo. E todas essas notificações são centralizadas num sistema digital, o eSUS Notifica, o que agiliza muito a análise. Ok, olhando para o futuro agora, quais são os desafios e os próximos passos para consolidar de vez a vacinação como a principal ferramenta de prevenção da dengue no Brasil? O cenário hoje tem um desafio bem claro. A produção de doses ainda é limitada. Mas a solução já está sendo construída. O Instituto Butantan já fechou parcerias para ampliar drasticamente sua produção e a Takeda também renovou o contrato de fornecimento. Ou seja, são dois movimentos que sinalizam um futuro com muito mais vacinas disponíveis para a população. E o objetivo final é ambicioso, mas é muito claro: superar esses gargalos de produção para que, um dia, toda a população que pode receber a vacina, segundo a bula, seja protegida contra a dengue através do SUS. E a gente termina com essa reflexão. Pela primeira vez na história, temos ferramentas super eficazes para combater a dengue em larga escala. A estratégia é complexa, os desafios são grandes, mas a pergunta que fica no ar é: será que estamos testemunhando o começo do fim da dengue como uma das maiores emergências de saúde do Brasil? O tempo e a ciência é que vão nos dar essa resposta.